Hoje você vai descobrir o que o dinheiro da terra tem a ver com a sua coroa eterna. Lá no vídeo que viralizou, aquele vídeo que eu estou falando para a Karina Bach, de quem é a cara da moeda, quem viu isso? Esse vídeo, gente, tem gente lá dizendo, mas não é Mariana, então hoje a gente vai falar sobre isso. Aí tem uns idiotas querendo tirar sarro, falar isso, então se é a cara da moeda agora vai acabar, porque agora a moeda vai ser digital. Os espertões, eles estão tirando sarro. Aí eles falam, então de quem vai ser a cara da moeda? Eu nem te conto de quem vai ser a cara. A cara da moeda virtual vai ser a cara de quem comanda a moeda virtual, de quem comanda o mundo virtual, a imagem da besta. Por isso que dinheiro é espiritual. Diga comigo, dinheiro é e sempre foi espiritual. Porque o ouro é espiritual, o ouro vem das regiões celestiais para a terra. Tem ouro nos céus, aí tem gente que fala, não, no céu é só representação de ouro. Eu não sei de onde tiraram isso. Se Deus fala, meu é o ouro, as ruas vão ser de ouro, portões de ouro, tudo de ouro, mas não tem ouro no céu, é só representativo, é porque eles querem que seja assim a Bíblia. E aí o que acontece? Quando esse ouro vem para a terra, existe o lastro. Todo o dinheiro é lastreado pelo ouro. Só que isso vai acabar, por quê? Porque vai virar tudo virtual. E vai ter um comando virtual para o mundo. Até nos sentimentos das pessoas, por causa dos estímulos eletromagnéticos e de frequência. E eu vou dizer mais, eu falo ou não falo? Não vai acontecer, já está acontecendo. As pessoas já estão ficando loucas, as pessoas estão se matando, estão matando umas às outras, elas já estão sendo estimuladas com estímulos eletromagnéticos, estímulos de frequência, de músicas, de sons, de sonorização nos céus, de tudo. Então, gente, é um tempo que quando a gente recebe uma palavra profética dizendo para que nós prestemos atenção e trabalhemos de manhã e de tarde, não é um tempo de brincar, é um tempo de trabalhar. Porque o nosso Deus tem nos avisado. A Bíblia fala que Ele não fará nada sem avisar os seus profetas. Tem nos avisado em sonhos, tem nos avisado em palavras, tem nos avisado em palavras proféticas, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Diga comigo, o que tem a ver o dinheiro da terra com a minha coroa eterna? Mateus capítulo 6, versículo 19, lê para mim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Vamos ler pausadamente, todo mundo comigo, 1, 2, 3 e... Não acumulem para vocês, É para não acumular para quem? Para nós. Mas eu posso acumular para o irmão do lado? Para salvar o irmão do lado? Para ajudar todos os irmãos? Diga, José do Egito fez isso. Ele acumulou para salvar toda a terra. Jesus acumulou os pecados, os nossos pecados, para salvar a nossa vida. Vocês pedem, mas pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios deleites. Se eu peço pelos meus irmãos da congregação, eu peço bem ou mal? E se eu peço só por mim? Eu peço a Deus que me dê somente o que é necessário para eu viver. Quantos crentes você já ouviu falar isso? Diga, egoísta. Pede mal, porque pede somente para viver. E Deus não ensina isso, Ele diz que nós temos que pedir para que nós abundemos em boas obras para o próximo. Não acumuleis, vamos ver o que está no original? Tesaurizo é a palavra, se refere a armazenar, amontoando em estoque. O que ele está dizendo? Que não é para que nós amontoemos em estoque para nós mesmos, mas se for para amontoar em estoque para salvar pessoas, pode. Por que não é para nós mesmos? Para que a gente não se perca naquilo. Eu lembro, toda vez que eu vou falar disso, eu lembro dessa cena do filme, eu acho que é o Hobbit, alguma coisa assim, ou é o Senhor dos Anéis. O Frodo, ele vai para dentro de um lugar que é cheio de ouro. Quem lembra disso? E aí quem está lá? O dragão. Quem é o dragão? Que delícia, olha isso, a antiga serpente. Lindo, uma salva de palmas aos nossos irmãos aqui. É isso mesmo, é bíblico. Ele ia falar o diabo, não, mas ele falou a antiga serpente, é isso mesmo. A antiga serpente, que no começo era serpente, mas se alimentou tanto que se tornou dragão. Se alimentou do quê? Do pó da terra. Quem é o pó da terra? Quando você morre, você volta a ser o quê? E o diabo vem para matar, roubar, destruir. Toda vez que ele mata um cristão, ele se alimenta do pó. E aí ele se torna dragão, ele cresceu, né, irmão? E aí quando ele põe o anel, ele fica invisível. Quem lembra o que o dragão fala? O dragão fala assim, ó, não tem problema você se esconder. Por mais que eu não saiba onde você está, eu vou ficar aqui, eu tenho paciência. Eu vou ficar aqui esperando, porque você vai ficar perto do ouro, eu vou ficar esperando até o seu coração se corromper. E a hora que seu coração se corromper, eu te pego. Que maravilhosa essa cena, gente! Fala a verdade, você vai até assistir o Hobbit agora, né?
É a mesma coisa aqui, ó. Jesus está dizendo, não acumulem para vocês tesouros na terra. Agora ele vai permitir o jeito de acumular, além do que eu falei. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Ou seja, você pode acumular, grudar, juntar tudo para você e de repente você perder tudo. O governo pode tomar, pode perder tudo, pode perder a senha do Bitcoin. Aí ele continua assim, ó. Mas acumulem para vocês, opa, agora ele está ensinando a acumular. Tesouros nos céus. Quem fez o seminário sabe qual é a moeda dos céus. Grita bem alto. Moeda no céu é o sangue. Por isso que Jesus teve que derramar para pagar a dívida de sangue. Porque se o pecado entrou no mundo por um homem, ele teria que sair por outro homem. Entrou por sangue e sai por sangue. Por isso que até quando vão fazer despacho ou trabalhos espirituais, fazem com sangue. Ok? Mas o nosso trabalho espiritual, o nosso despacho já foi feito na cruz, na encruzilhada, na cruz do Calvário, e o sangue que foi derramado foi de cordeiro, não de bode nem de galinha, amém? E nós somos lavados e remidos no sangue deste cordeiro que é Yeshua. Quem pega? Agora veja, ele continua dizendo assim, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde o ladrão não rouba, não furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, aonde você decidir acumular o seu tesouro, é aonde você está definindo que o seu coração vai ficar. Você decide onde o seu coração vai ficar. Sobretudo, dá-me o teu. Quando você dá o seu coração para Deus, o que você tem que fazer? Morrer, gente. Você tira o coração, você morre. Ó, morreu. Morre para o mundo e vive para Deus. Por quê? Porque aonde você colocar o seu coração, ali você vai estar. Se você tira o seu coração e dá para Deus, você vai estar. Onde você vai estar? Em Deus. Já viu gente que amontoa, depois ela não consegue mais se desfazer. Ela é escrava do dinheiro, ela é escrava das coisas. Ela fica fazendo conta em tudo, ela não curte a vida dela, não aproveita nada, ela morre, o dinheiro fica lá e ela não usufrui de nada. Ela é uma coitada na mão do dinheiro. Por quê? Porque é um Deus. Não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a mamon. Mas é mamon, bispo. Mamon no original quer dizer deuses como dinheiro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora, olha se ele está falando sobre isso. Ele mudou de assunto aqui? Ainda não. Diga para o seu irmão, está no mesmo assunto. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Do que ele está falando dos olhos, gente? Ele está falando de dinheiro, está falando de coisas, agora ele está falando dos olhos. Por que Jesus vai falar do jeito que você olha as coisas, bem agora que ele está falando de coisas e de dinheiro? Porque é onde as pessoas se perdem. Ela começa a olhar para tudo, olhar para as coisas, começa a brilhar, e ela começa a falar, será que é mesmo? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E como que eu tesouro na minha vida? Através dos olhos. Tendo visão, diga, visualizar é diferente de ter visão. Diga, ter visão é diferente de visualizar. Agora olha o que ele está dizendo aqui, ó. O resto do corpo vai ter luz, ou seja, não vai mais brilhar o ouro, vai brilhar o seu corpo, vai brilhar você na eternidade, porque você deu o seu tesouro para Deus, você deu o seu coração para Deus. Você decidiu não colocar mais o coração nas coisas do mundo. As coisas do mundo são representadas por onde? Pelo dinheiro. Coisas do mundo, coisas materiais, se alcança com dinheiro. E o que faz o dinheiro ter poder? O lastro. O que é o lastro? O ouro. O ouro é eterno. Agora olha isso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, não tem jeito de você ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, com as riquezas eternais, se você ainda quer acumular as riquezas naturais da sua vida. Não tem jeito de você trocar essa coroa. De quem é a cara na moeda? E ela tem o que na cabeça dela? Uma coroa. Mas a coroa de louro simboliza... Tá, e também te contaram que dia 25 de dezembro é aniversário de Jesus, você acredita? Não, essa aí é Mariane. Disseram também que o Papai Noel é o Santa Claus. Mas o povo quer acreditar. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará. Vocês não podem servir a Deus ou a mamon. E aqui a tradução já está, ou ao dinheiro, porque a tradução de mamon é dinheiro. Deuses como dinheiro. Do que Jesus está falando aqui? De ouro, de dinheiro, do que acumular. Aí vai ter gente falando assim, você é contra o dinheiro? Claro que não. Eu sou a favor de você ter muito dinheiro, inclusive quando você troca o câmbio. Aliás, isso é bíblico. Paulo vai dizer que Deus quer que você seja rico em todas as coisas. E ainda vai dizer mais, eu falo ou não falo? Vai dizer que Jesus se fez pobre para que você seja rico. E a Bíblia fala sempre rico. Não é pouco rico e nem por um tempo. É sempre rico. Sempre rico
para que abunde em todas as boas obras, porque o seu coração não está mais aqui, então tudo que você recebe de Deus é um afluente para abençoar muita gente, e assim será em nome de Jesus. Hoje você vai entender que dinheiro para servir a Deus com os bens, não tem jeito de você separar isso. Eu quero ir na igreja, mas não quero que fale de dinheiro. Então você não lê a Bíblia, porque a Bíblia inteira fala de dinheiro. Por que fala de dinheiro, gente? É a única coisa que concorre que rouba o coração do homem. É o lugar onde Satanás caiu. O dinheiro é de Satanás? Claro que não. Satanás caiu por causa do dinheiro. Ele caiu por causa do ouro. A gente nasceu no meio de uma mentira e hoje a gente está sendo liberto. Mas para que a gente colha das coisas novas do Senhor, a gente precisa deixar as velhas para trás em nome de Jesus. E vocês vão deixar em nome de Jesus. O que César fez? César associou a imagem à moeda, por quê? Porque você sempre vai associar a sua imagem àquilo que mais importa para você. A ideia, gente, é que você, como ser humano, viva uma vida distraída em todas as rações que eles dão para nós, e que nós comamos essa ração, pensemos do jeito que eles querem, hajamos do jeito que eles querem, e aí eles vão, além de manipular essa geração Coca-Cola, sempre ter os resultados de adoração. Ao invés de adorar o dono do ouro e devolver para ele, pastor Marcelo, você simplesmente dá para a cara da moeda, seja ela Semiramis ou outra coisa. É Semiramis no Brasil, como em outros lugares, porque vem de uma manipulação europeia, inclusive da França. É por isso que os presidentes aí têm patrão. Olha o que a Bíblia diz. 2 de Crônicas, capítulo 5, partido 1. Lê para mim. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Presta atenção, Salomão era um homem de Deus. Depois ele se corrompeu. Muitas das seitas malignas pegaram Salomão como um exemplo. Só que eles pegam qual exemplo de Salomão? O exemplo da parte da vida dele corrompida. Não o exemplo da parte dele como homem de Deus. Aqui ele ainda era homem de Deus. E Deus deixou muito claro para ele que se ele se corrompesse, Deus não estaria mais com ele. Então, nós só podemos pegar como exemplo Salomão até a parte onde Deus ainda estava com ele. Deus saiu, não serve para mim. Aí o povo vai falar, mas Eclesiastes é quando Salomão já está meio que arrependido, já passou pela depressão, e já está meio que arrependido do monte de burrada que ele fez na vida. Aí você pega aquilo como ensino preventivo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? 2 de Crônicas, capítulo 5. Assim acabou toda a obra de Salomão para fazer a casa do Senhor, apesar de que, outra hora a gente fala sobre isso, Deus nunca considerou como casa, mas ele aceitou a adoração, então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado. O que Davi tinha feito, gente? Consagrado o quê? Coisas. Quem não é da graça tem que viver na lei. A lei dá certo em muitas áreas, tanto que até satanista usa algumas lacunas na lei. Agora veja, ele estava consagrando, Davi consagrou as coisas, Davi consagrou com prata, ouro, todos os objetos e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Eu vejo evangélico falando assim, eu vou lá dizimar na igreja porque eu vou ajudar a obra. Está errado. Eu vou lá dizimar na igreja porque tem que pagar a luz, né? Está errado. Tem que pagar a luz, tem que ajudar na obra, tudo certo. Mas o coração é outro, é o da entrega. E aí o que acontece? Quando você pensa que você está ajudando, você não precisa de ajuda de Deus. Você que está ajudando um Deus coitadinho que está precisando de você, porque vai acabar a luz no céu e ele está precisando pagar a conta. É irônico, mas tem gente que trata Deus assim, como assalariado. Ageu capítulo 2, versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Se pertence a ele, por que estão colocando a cara de demônio na prata e no ouro? Porque os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz e eles estão consagrando ao Deus deles. E aí quando o cristão não aprende a consagrar o que ele tem, ao invés de devolver para o dono do ouro e da prata, ele está fazendo o que todo mundo está fazendo. Está entregando para aqueles que se acham que tomaram poder. O que Satanás fala para Jesus? Te darei porque a mim foi entregue. Então eles estão entregando para aquele que está entregue, mas Jesus derramou sangue para que a gente tome isso de volta. Aí o povo vai e joga moedinha na água para os deuses das águas, achando que é brincadeira, vê uma fonte, joga moedinha, passa na ponte, fala o nosso amor e fecha o cadeado. Fecha o cadeado e tranca a vida, amarra a vida na corrente das águas que tem um Deus que rege. O povo vai entregando a adoração e nem sabe, joga para o santo um pouquinho do gole da bebida e nem sabe que está entregando libação, que está entregando oblação. Porque é isso mesmo que o mundo faz, engana para tomar posse. Mas Jesus nos comprou por preço de sangue. Por isso que agora a gente tem que ter um posicionamento e uma postura diferente. Amém, crente?
Mateus capítulo 17, versículo 24, olha só. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da Vamos terra... analisar esse texto. Pedro sabia que Jesus pagava ou não? O que será que ele respondeu? Que ele respondeu para sair fora da pergunta retórica ou não? Sim, paga. E ó, aí Pedro chega, Jesus já está esperando, sabendo o que tinha acontecido. E aí o que ele fala? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: Claro. O que ele pergunta, Jesus? Vai, gente. De quem os reis da terra cobram impostos? Simão, leia. Dos filhos ou dos outros? De quem os reis cobram impostos? Dos filhos deles ou do povo? dos outros, respondeu Pedro. Claro. E disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Opa, então os filhos estão isentos? Não era para ser, mas então, quando é uma monarquia, estão isentos. A família real não paga impostos, mas o povo tem que pagar imposto. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Mas já que eles estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o dinheiro, com o ouro da terra, Pedro, vocês, eu vou ensinar como que funciona no reino do Espírito. Porque a vocês, a mente tem que ser diferente, o posicionamento tem que ser diferente, a postura tem que ser diferente. Então eu vou ensinar para vocês como funciona. Vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Ó, só para você entender que aqui comanda céus e terra e tudo mais, vai, joga o anzol, o peixe que você pegar vai pegar uma moeda de tanto. Ele sabia tudo, ele definiu tudo. Qual que é a cabeça de Pedro aqui, será? Qual seria a sua cabeça? Se coloca no lugar de Pedrão. Só para você pensar que é uma situação do dia a dia que ele estava vivendo. Você está entendendo? Com Jesus é assim, o dia a dia é sobrenatural. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles. Primeiro peixe, primícia, e aí? Para pagar o meu imposto e o seu. Aí ele termina e fala assim, a hora que você pegar o suprimento dos céus, na primícia, você paga primeiro o imposto dos céus, depois o seu. Aí o povo, dá a César que é de César, que é Deus, que é de Deus. Sim, primeiro de Deus. A César ele pagou depois, mas primeiro ele pagou o de... Para o povo que se chama pelo nome, que diz que é povo de Deus, o povo de Deus tem que entender que é filho. E logo, se é filho, aos filhos estão isentos do imposto do reino dos céus. Porém, quando os filhos estão ainda nessa terra, eles têm que pagar o imposto de César. Mas eles têm que saber que o imposto de César também vai vir do suprimento do Jeová Jireh, dos céus. No momento em que eles se posicionarem, que eles estiverem na postura de filhos verdadeiros do reino de Deus. Ai, mas eu virei crente e parece que quanto mais eu sirvo a Deus, mais assombração me aparece. Precisa ver se você está servindo a Deus do jeito que Ele ensinou. Porque tudo no reino do Espírito tem a ver com princípios. O que a gente vai começar a aprender? Não é ficar perdendo tempo. Por isso que Paulo falou, eu não vou ficar nesses rudimentos aí. Ficar perdendo tempo se o cara está caindo na pornografia, se o outro está traindo a mulher, se o outro... Ah, não, para com isso. Isso aí já devia ter saído da vida deles faz tempo. Agora esse povo tem que aprender princípio, Marcelo. Aprende um princípio, fecha a legalidade, vrum, vem do céu. Aprende outro princípio, pede perdão, arruma, vrum, vem bênção do céu. Aprende outro princípio, resolve, conserta, vrum, bênção do céu. A vida vai crescendo, crescendo de glória em glória, vitória em vitória, como a luz da aurora, brilhando, 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 até ser dia perfeito. E aí a gente ora e fala, tem uma nuvem de testemunhos de bênção no nosso meio, porque esse povo aprendeu a ser filho de Deus. Deus quer que você seja rico ou pobre? Rico quanto? Igual o cara que ganha na cena e se mata pobre. Perde tudo e fica pobre, porque ele é rico só por um período. Deus quer que você seja rico? Sim. E aí ele tem uma palavra para você, quando você entender e se posicionar e começar a se tornar rico sempre. Porque quem é rico sempre, começa a ser rico hoje. E aí ele começa a andar como rico, se posicionar como rico, caminhar como rico e visualizar como rico. Porque ele já tem a visão dos céus, e agora ele está visualizando todas as bênçãos de Deus, porque ele vai viver para consertar e para fechar as legalidades, e as bênçãos de Deus vão vir sobre ele como uma enxurrada de Deus. Não tem segredo, é ação. Agora ele vai falar aos ricos desse mundo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Presta atenção. Aqui ele não está falando da riqueza eterna. Chegou rico milionário do mundo, com riqueza do mundo na sua congregação, Timóteo, dá ordem. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam.
Arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza que eles adquiriram, porque a riqueza que eles adquiriram é passageira e temporal e ela é incerta, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Provê a quem? Nos provê ricamente. De quem Paulo está falando? Do povo que é rico segundo Deus. Que esses que são ricos segundo o mundo aprendam a ser ricos segundo nós. Você já tem a fonte, irmão. É para você saber e ter foco, porque Deus quer te fazer rico sempre, mas você precisa ter foco. Porque enquanto você ficar misturando riqueza do mundo com riqueza de Deus, você nunca vai ser rico segundo Deus. Não é a mesma coisa. Riqueza do mundo é incerta. Tem que tratar com amor, sabendo que essa pessoa é necessitada de Deus, mas não almejando as coisas que ela tem. Sabe por quê? Porque as coisas que ela tem não têm lastro eterno. É dinheiro no chão. E a gente está aprendendo a levar para a poupança eterna, para as coisas eternas. Porque agora ninguém sabe qual vai ser o lastro. Ninguém sabe o que vai virar a moeda. Mas todo mundo está vendo que tudo que a gente falou está acontecendo e vai acabar a moeda física e vai tudo por virtual. E vai ter uma cara nessa moeda. Deus está ensinando a comprar ouro dele. Viver uma vida pegando tudo que a gente recebe do lastro natural e levando para o lastro eterno espiritual. Ordene aos ricos desse mundo, no presente mundo, que não sejam arrogantes, que não ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, troquem o lastro, troquem o câmbio, generosos e prontos para repartir. O que Deus está falando para eles? Eles precisam se converter e converter as coisas deles. Ordene, dessa forma, somente dessa forma, eles acumularão. Não acumulem dinheiro onde a traça, a ferrugem corrói. Mas dessa forma, até os ricos do mundo acumularão um tesouro para si mesmos, já que eles estão tão acostumados a acumular para eles mesmos. Um tesouro, um firme fundamento para a era que há de vir, para a eternidade. E assim alcançarão a verdadeira vida. Por que ele está falando da vida natural? Porque quando você acumula lá nos céus, nas coisas eternas, você está mandando para lá para o câmbio, está mandando no câmbio, está mandando no câmbio. Como que você faz isso? Quando você está fazendo tudo que Deus nos ensinou, investindo nas vidas, investindo na transformação de vidas, pegando toda a sua vida e fazendo a sua vida ser uma vida útil nas mãos de Deus, na obra de Deus. Amém, gente? E você está consagrando o seu dinheiro nas coisas eternais, trocando o real pelo eternal, você está acumulando nos céus. O que começa a acontecer? A poupança dos céus começa a ficar tão gorda, tão gorda, tão gorda, que começa a respingar aqui na terra. Bispo, por que você está falando isso para ficar bonito? Não, tudo que existe do mundo natural, antes veio a existir no mundo espiritual. Se você manda as coisas, as riquezas para o mundo espiritual, e lá está existindo toda uma poupança que você viveu a vida inteira acumulando, como Jesus ensinou lá na eternidade, o que vai começar a existir aqui na terra? Você está trazendo à existência as coisas eternas para as coisas naturais. Ou seja, está trocando o real pelo eternal. Agora vamos voltar, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nossa, agora está claro esse texto. Sabe o que eu mais ouço? O reino de Deus está um comércio. As igrejas têm um comércio, e realmente tem mesmo, tá bom? Tem, no meio de muita coisa real, tem sofismas, tem coisas erradas, não estou indo contra isso, mas parece que todo mundo quer falar isso para ser uma muleta, para que eles não se manifestem como Deus quer que eles se manifestem. É tão fácil falar que o reino de Deus, que as coisas de Deus, que a igreja de Deus virou o comércio e não fazer nada na vida, é tão fácil, é uma coisa para gente inútil mesmo. O difícil é ver que não só muitas coisas que dizem que são reino viraram comércio, Marcelo, mas olhar para dentro e ver o comércio que você fez com a oferta a vida toda. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, a pessoa falou assim: bispo, é assim, né? Você dá os 10% para Deus, devolve para Deus, e aí ele protege os 90% que fica na sua mão. Dá os 10% e aí Deus vai ser segurança do seu dinheiro acumulado. Você dá os 10%, e Deus fala: sim senhor, agora você me pagou 10% e ficou com 90%, agora eu vou trabalhar para você, não vou deixar o diabo roubar nada. Diabo, fica aí, viu? Ele me deu 10%. Não, querido, não é isso não. Deus não é assalariado, está vendo? Tratando Deus com comércio. Nós não vamos para a congregação dos santos, que é a igreja, para ajudarmos, nós vamos para sermos ajudados. Quem está sendo ajudado aqui sou eu, que estou buscando o Deus que eu necessito. Eu necessito dele, não ele de mim. Já viu aquele adesivo que coloca no carro, Jesus apontando: eu necessito de você? Que mentira lavada, velho. Jesus necessita de mim? Ele nos quer
é diferente. Ele decidiu nos amar e nos querer. E por causa disso a gente vai pulando. Agora, falar que ele precisa de mim, eu vou dar oferta e Deus vai ter que me honrar. Deus tem que te honrar. Deus já te honrou na cruz, na vida dele por você. Não precisa fazer mais nada, nunca mais. E ele ainda faz. E já que ele faz, eu sou grato, eu vou fazer por ele pro resto da minha vida. Mas ele não tem que fazer nada por mim. É tratar Deus como um animal, como um ser humano normal, como qualquer coisa. Ele é Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, soberano, eterno, maravilhoso. E eu preciso dele. Agora, os princípios que ele me ensinou para que eu viva alinhado com a presença e com a vontade dele, são mais para que eu tenha benefícios do que para ele, porque ele não se torna mais Deus por isso, mas nós nos tornamos mais seres humanos abençoados por causa disso. João capítulo 2, versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui e parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Aí você vai fazer um estudo e vai ver como que era a oferta naquela época, gente. O povo estava lá e eles tinham que pegar uma ovelha, os mais ricos tinham que pegar ovelha, os mais pobres tinham que levar pombas. Chegava na frente do templo, já tinha o comércio, tinha o camelô, tinha os cambistas. Aí o cambista falava assim: você tem uma pomba nova aí? Ah, eu tenho uma pomba nova. Nossa, tá caro, né? Quanto que vale essa pomba aí? Ah, minha pomba vale R$300. Te dou 200 e uma pomba cega. Você entrega a pomba cega, volta com os 200. Eu vendo 350, fechado. Aí ia lá e dava a pomba cega para Deus. Aí chegava a carneirinha. Eles tinham que pegar o primeiro, a primícia. Valia um monte, aí tinha que andar quilômetros com aquele carneiro, deixar ele limpo, bonito, para ser uma oferta agradável. Aí quando chegava na frente do templo, o Zé Carneiro chegava e falava assim: quanto vale seu carneiro? R$1.500, dou 800 nele. Não, vale 1.500, eu vou dar para Deus. Não, eu te dou 1.000 então, e um carneiro cego. Entrega esse, você sai no lucro. Você vai ficar sem ele? Ah, então fechou. Aí tinha outros pilantras, pastor pilantra da época. Aí ele pegava, olhava o carneiro cego e falava assim: esse aqui vale 100. Aí fingia que ia sacrificar, botava na caixinha do lado. Aí os caras pegavam, já ia do outro lado, dava a volta no templo, já ia vender o carneiro cego. Carneiro cego, 100zão. Jesus fica louco. Mete o pé. Comércio. Não era só o comércio que os cambistas faziam, era o comércio que os, entre aspas, adoradores também estavam fazendo. Porque só existe ladrão porque existe receptador. Porque se você não comprar coisa roubada, o ladrão não tem mais para quem vender. O problema é que as pessoas querem falar que o reino de Deus é um comércio, que a igreja é um comércio, mas eles têm um comércio dentro deles com as ofertas que deveriam ser totalmente queimadas para Deus. Você sabe o que a gente vai fazer com o ouro na eternidade ou não? Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Bingo! Qual é a conotação de ancião? Um ser que ganhou sabedoria e conhecimento durante toda a vida. Detalhe, pode ver que no céu só quem tem coroa é quem passou pela terra. E nós já vamos falar sobre as 5 coroas que o Senhor nos prometeu. Agora você vai entender o que tem a ver o dinheiro com a coroa que existe prometida para você. Os anciãos, quando eles estão diante do Senhor, porque eles já adquiriram riquezas, inteligência, poder, todas as congratulações na terra, eles já adquiriram tudo, César. Eles estão num nível muito alto, eles já se tornaram anciãos na presença de Deus. O que eles fazem? Qual que é a marca e o símbolo? Qual que é o lastro? Qual que é o símbolo de que toda a riqueza que eles têm? A coroa. E a coroa é feita do quê? Do quê? Ouro e pedras preciosas. Riqueza da terra. Ou seja, quem não correu atrás de riqueza na terra a vida inteira e transformou o real pelo eternal, quando chegar no céu vai ter todo acesso a toda a riqueza da terra, todas as pedras preciosas, o ouro e tudo. Vai ser adornado com isso, vai virar adorno. Só que sabe o que eles vão fazer? Está nos seus pés, Senhor, porque o Senhor é digno de receber tudo isso. Porque lá na terra eu só recebi tudo isso, porque lá na terra eu já comecei a praticar e entregar e trocar o real pelo eternal, entendendo que o Senhor é digno de receber tudo isso, porque seu é ouro, sua é a prata, suas são as pedras preciosas, toda a honra e toda a glória, e eu te dei tudo isso, e por isso eu cheguei até aqui. Então o que vale mais do que a presença do Senhor na minha vida, e a eternidade vivendo com o Senhor, então tudo que eu recebi, tudo que o homem correu atrás, tudo que a terra podia dar, aqui eu entrego aos seus pés. Quando o cristão entende que não tem a ver com 10% que ele dá para o garçom, mas que tem a ver com a entrega que eu ensinei para vocês durante a semana toda, dá com o coração para morrer para o mundo e viver para o Senhor, ele vai ser colocado na posição da visualização eterna, da coroa que ele vai receber da eternidade. E essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Eu espero chegar lá com todo o entendimento que eu tenho recebido e te passado. Eu espero que você chegue lá em nome de Jesus. Amém. Quem recebe essa palavra? Amém.
De quem é a cara no dinheiro? Da Semíramis. Mas não é da Mariane? Na Revolução Francesa. Aqui embaixo da cara da Semíramis está escrito Deus seja louvado. Qual Deus se a cara do nosso Deus não está aqui mesmo? Porque o nosso Deus não tem um rosto para ser colocado aqui. Ele só vai ser revelado a nós. Não é para qualquer um. Deus seja louvado, qual Deus? Esse Deus que eles colocaram aqui. Deus deles. E aqui está escrito In God we trust. Em Deus nós confiamos. Qual Deus? Aqui você tem uma pirâmide, aqui você tem a nova ordem mundial, a nova ordem do século. Aqui você tem uma corujinha aqui no cantinho também. A corujinha simboliza um espírito maligno que chama Lilith. Tem bastante deuses aqui, né? Está consagrado. Você entendeu que está consagrado? Bem consagradinho, tá? No Brasil, a mulher das notas do real é uma representação alegórica da República Brasileira. Essa mulher... A Jovem República também aparece em algumas obras de arte, como essas acima. À esquerda, um quadro de 1896, exposto no Museu de Arte da Bahia, feito pelo artista Manuel Lopes Rodrigues. À direita, a República em perfil, feito por Décio Vilares em 1919. Ah, que bom, então tá bom, né? Então tá bom, então não é a Semíramis, né? Olha lá, uma espada na mão, tem toda uma simbologia aí, a gente vai longe aqui se for falar, tá? Um pé para fora, outro escondido, tal, vai. Agora vamos ver as semelhanças. Revolução Francesa, a liberdade guiando o povo. Quem disse que a liberdade precisa guiar o povo de peito de fora, irmão? É a liberdade ou a prisão na prostituição? Deixa pra lá. Tem até um espírito maligno que tem prostitutas que fazem pacto para trazer o homem para a sensualidade, que também parece muito. Mas é só uma coincidência, vamos lá. Bispo, ela tá com o peito de fora. E é um só, hein? Você vê que ela escondeu um e o outro ela mostrou. Seios, gente, representam suprimento no reino do espírito, tá? Por isso que muita gente quer adorar imagens com seios grandes, com mulheres que estão amamentando, porque é suprimento. Mas a Bíblia diz que o nosso supridor chama Jeová Jireh. Olha lá, ó, a liberdade... guiando o povo em 1830, de Eugène Delacroix, é isso? Isso. Em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Museu do Louvre, que para quem não sabe é uma pirâmide, né, toda feita de cristal, etc, que tem toda uma simbologia. Mas tudo bem, é só uma coincidência, não é isso? Busto da República, se preocupar com o busto, não é nem com a cara, é com o busto, vamos lá. Busto da República inspirado em Brigitte Bardot, à esquerda, e Catarina Deneuve, à direita. O que tem a ver isso com o Brasil, né? Olha ela aí de novo, gente. Agora ela está com os dois peitos de fora. Ela ficou um pouquinho mais depravada, vai lá. Litografia de Cândido da Silva, representando os revolucionários de 3 de outubro de 1910 em Portugal. Olha, agora foi para Portugal, né? Não é nem França nem Brasil, agora é Portugal. Essa cara da moeda do Brasil, ela viaja bastante, né? Todas as vezes que a República apareceu nas cédulas brasileiras, olha lá, a vida toda, né? Na consagração. Irmão, essa é a mais conhecida, não? Agora tem até nas lojas da Havan. E sabe como que é o apelido dela? Lili. Lili de Lilith, que é a coruja que está na nota. O quadro de Delacroix também inspirou a criação da Estátua da Liberdade em Nova York, cujo nome oficial é Liberdade. Iluminando o mundo. Agora a Liberdade estava com o peito de fora, está iluminando o mundo. Ela escondeu o peito, está iluminando o mundo. Detalhe, o pé dela tem correntes. A Liberdade está acorrentada. Agora, iluminando o mundo, aquela tocha ali é a mesma tocha que o povo corre nas Olimpíadas. Algumas pessoas também atribuem essa que foi um presente da França. Foi um presente da França para os Estados Unidos. De uma sociedade secreta, discreta, que foi presenteando todo mundo, né? Tipo com os obeliscos e tudo mais. Quem ilumina o mundo é Jesus, irmão. E depois ele fala que nós somos a luz do mundo. Não uma estátua de uma mulher que ninguém sabe de onde veio e parece que aparece em todos os lugares e só muda o nome. Mas claro que é uma coincidência, a gente, como dizem na internet, a gente está buscando pelo em ovo. Eu acho mais fácil acreditar no pelo e ovo, né? Desse jeito. No pedestal está escrito: tragam a mim os exaustos, os pobres, as massas confusas, ansiando por respirar liberdade. Do poema de Nil Colossus, de Emma Lazarus. Parece alguma coisa da Bíblia, não parece, gente? Isso aí, não lembra você? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não parece? Mas é claro que é só uma coincidência, né, gente? No Ocidente, a expressão Mother Russia foi incorporada pela cultura pop, na música. Virou um título de singles do Iron Maiden e do Sisters of Mercy. No cinema, a Mother Russia virou uma vilã. Na comédia, Kick-Ass 2, representada por uma mulher de cabelos platinados, tampão no olho e muito malhada. Quase uma Graciane Barbosa soviética. Por outro lado, se no Ocidente Mariane foi adotada como alegórica da República, na Rússia a personagem é outra. A Mother Russia, a mãe da Rússia. Ou a mãe Rússia. Algo como terra-mãe ou terra natal. Essa imagem é tão forte e tão presente na cultura dos russos quanto Mariane é na nossa. Tudo a ver com o Brasil, né? Vai lá. Essa é Artemis. Quem lembra da Artemis na Bíblia? Mas é claro que só parece, é só uma coincidência. Vai lá. E essa, gente, quem é? É o símbolo da advocacia, bispo. Por que será? A justiça é cega, bispo, é por isso que ela está com os olhos vendados.
Com o seio de fora também. O que tem a ver com a justiça, o seio de fora? A balança tá ali, ó, uma para outra. O que está escrito na palavra de Deus? Que Deus odeia a balança enganosa, mas tem uma maior que a outra aí, não tem? O que está escrito lá embaixo? Vivendo e aprendendo as várias faces de Semíramis. As várias faces de Semíramis, que bonito. E essa aí? É a mesma? Agora a balança parece que deu uma arrumada, né? Opa! Essas aí vocês conhecem, gente. A mulher cheia de estrelas na sua cabeça, parece aquela mulher de Apocalipse, né? Tá iluminando o mundo ali com a sua tocha, né? Em alguns lugares. A da Colômbia, na moeda. Parece que a cara na moeda tem bastante tempo que tá, né? Não tá só no Brasil, não. Alguma coisa está acontecendo, né? Essa aí é do Egito, né? No Egito ela vestia uma roupinha um pouquinho diferente, ó. Apesar que a cor tá ali. O seio está de fora, ali ela está amamentando uma criança, tem a imagem do Deus Sol na cabeça dela, está num trono também, e é Ísis, né, o Horus. E aí a Semíramis está do lado também, representando a trindade satânica, Semíramis, Tammuz e Nimrod. Parece muito algumas imagens que a gente vê hoje, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eles introduzem para que as pessoas entendam que é bíblico, ou que é alguma coisa boa. E assim eles vão camuflando as imagens de adoração deles, e o povão vai tomando posse de tudo, infelizmente, porque não conhece as escrituras. Aí você vai ver várias imagens, né? Muito parecidas também. E aí vai ver algumas imagens que você vê hoje, que no mínimo são muito parecidas com elas. E aí você pode pensar aí o que você deve tomar como entendimento ou não. Os artistas fazendo as versões delas, Madonna ali, né? E tem um monte de representações. Inclusive na cultura pop aí, nos desenhos dos HQs, né? A famosa Mulher Maravilha. Claro que é só uma coincidência, né, gente? Tem mais, olha lá o pé da estátua. E aí é a Diana dos Efésios, que também em muitos lugares parece muito com a deusa, que é adorada no Ica, na bruxaria, com a deusa que faz parte da fé antiga, como eles dizem. Enfim, de quem é a cara da moeda? Independente do nome, é um demônio. Foi consagrado. Por isso nós consagramos ao nosso Deus. Eu quero falar a respeito do que o Senhor nos prometeu. Só recebe coroa quem já passou pela terra. E a coroa de ouro, Apocalipse 4, versículo 10, para aqueles que guardaram e que entenderam que devem consagrar todas as suas coisas, todos os seus bens e toda a sua vida ao nosso Deus. Leia. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Os anciãos dando glória ao Senhor, porque tudo é para Ele, dele, por Ele, para Ele. Apocalipse 3, um pouquinho antes, no versículo 11, está escrito assim: Eis que venho sem demora. Ele está dizendo, falando a respeito da promessa daqueles que resolveram consagrar suas vidas e suas coisas e os seus bens para o Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, sua coroa pode ser roubada na terra. Guarda o que você tem em nome de Jesus. Quem vai guardar? Amém. Agora eu quero falar a respeito dos 5 tipos de coroa que o Senhor nos promete. Eu vou começar com a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Existe uma coroa de vida para aqueles que suportam, são bem-aventurados porque suportaram as tentações do mundo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 também fala a respeito dela. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sejam fiéis até a morte, o Senhor vai te dar e nos dar a coroa da vida em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Coroa incorruptível, a coroa que não se acaba, diferente dessa coroa da terra, ou essa coroa de louros, ou essa coroa corruptível que está na cara da moeda. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Paulo fala: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Diga, eu trabalho para alcançar a coroa incorruptível em nome de Jesus. Nós também vamos receber nesse ano da alegria, já tem dito para nós, mas nós temos uma coroa para receber na eternidade que chama coroa da alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Filipenses capítulo 4, versículo 1 também diz: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim, firmes no Senhor, amados meus. Vocês que são filhos na fé e estão firmes no Senhor são coroa e alegria daqueles que trabalham pela glória e pela eternidade em nome de Jesus. E aí chega a coroa de glória, que a Bíblia diz que é a recompensa para os pastores e para aqueles que pregaram, ensinaram a palavra com esmero,
que têm os pés de levar o evangelho e que alimentam bem o rebanho de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, olha o que diz. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Alcançareis a coroa de glória, porque você cuidou bem das pessoas que pertencem a Jesus. E por último, nas 5 coroas de recompensa e de galardão que o Senhor nos promete, tem a coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Você é a moeda da eternidade. Você é a moeda por quem Jesus pagou o preço, e as pessoas que nós alcançaremos nessa terra são a moeda e o nosso acúmulo de riquezas por toda a eternidade, que vai ser acumulado já nessa terra pelos cristãos verdadeiros, para que venha respingar já nessa terra, mandando para a eternidade, trocando o real pelo eternal, e que assim seja, em nome de Jesus. E a igreja que reconhece, se coloca de pé, dá uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Pai. For para Jesus, faz direito.